Olá, meus queridos amados irmãos, Deus abençoe você e parabéns pela sua perseverança. Estamos juntos aqui em mais um dia especial, leitura bíblica em um ano. Vem comigo em nome de Jesus. Hoje eu tenho o privilégio de caminhar com você ainda aqui no Salmo 147. Esse é um dos salmos tão lindo, tão belo. Olha só como que começa esse salmo. Você vai ver o salmista dizendo isto aqui, ó, aleluia. Ele começa com essa palavra e ele finaliza com esta palavra. Para você que tem pouco tempo de conversão, 5, 6 meses, não sei quanto tempo exatamente, mas a palavra aleluia significa louvado seja Deus. Então ele inicia o Salmo 147 dizendo louvado seja Deus e finaliza dizendo Deus continua sendo louvado de eternidade em eternidade. Esse salmo é uma convocação de gratidão para toda a comunidade cristã. Os historiadores dizem que provavelmente eles estão celebrando a reconstrução da cidade, porque eles talvez estejam voltando aqui do exílio babilônico, que é bem provável que assim realmente seja, porque o versículo 2 diz: o Eterno reconstrói Jerusalém, ele congrega os exilados de Israel. Sabe, isso aqui foi algo tão marcante, por isso o salmista procura a palavra de maior expressão e ele não encontrou outra senão louvado seja Deus, aleluia. Por quê? Porque foi algo muito marcante. Em um salmo mais atrás, 137, ele diz: quando o Senhor nos trouxe de volta a Sião, nós ficamos como quem sonha, nosso coração se encheu de alegria, nosso espírito regozijou de tantos sentimentos profundos de termos voltado. Aquilo era como que um sonho para nós. E por isso o salmista aqui está expressando a gratidão, convocando toda a comunidade para essa grande celebração pela conquista da reconstrução de Jerusalém. Vem comigo aqui para Lamentações. Chegamos aqui em Lamentações. Esse livro de Lamentações, lembra que eu te falei sobre as divisões dos livros, né? O Pentateuco, os históricos, os livros proféticos e os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. Lamentações de Jeremias é um dos profetas maiores. E no capítulo 5, ele faz aqui, inicia-se as petições de Jeremias, né? E também as desgraças que Jerusalém enfrentou. E por último, no versículo 1, é a petição que ele faz. Ele diz: lembra-te do que tem acontecido conosco. Olha para nós e contempla o nosso absoluto estado de desgraça. Ele está fazendo uma petição a Deus: por favor, lembra, nós sofremos muito. Dizem que esse período para Jeremias parecia assim que ele estava meio que com o eu dividido, né? Um processo tão forte que, se fosse hoje, nós iríamos dizer que provavelmente Jeremias estaria sofrendo de bipolaridade, né? A esquizofrenia, o eu dividido. Mas não era nada disso, não. Era o peso, uma carga de profecias. Então, versículo 1, as petições são o início das petições. Do versículo 2 ao 18 são as desgraças que Jerusalém enfrentou. E por último, no versículo 19 e 22, e aqui a gente fecha essa parte de Lamentações, diz assim: tu, ó Yahvé, reinas para sempre. Teu trono permanece de geração em geração. Ora, por qual razão então te esquecerias de nós? Essa aqui é uma oração final por restauração e ele está afirmando, dizendo: eu tenho certeza que você não vai esquecer de nós, não. Nenhum trabalho no Senhor é em vão, e nem o meu será, e nós vamos ver a tua glória novamente sobre Jerusalém. Por que haverias de desprezar-nos por tanto tempo? Versículo 21 diz: ó Eterno, restaura-nos para ti mesmo, Senhor, para que retornemos. Renova os nossos dias como os de antigamente. Se é que não nos rejeitaste irremediavelmente
e a tua ira contra nós não tenha limite. Que certeza esse profeta tem ao fechar com essas petições. Gálatas capítulo 5, do 1 ao 15. O livro de Gálatas ele é escrito para os filhos que estão no processo de maturidade, de maturação, de crescimento. Tanto que no capítulo 4, no versículo 1, Paulo diz que, embora enquanto o herdeiro for menor, nada difere de um escravo, mesmo sendo herdeiro de tudo, mas não pode usufruir das benécias da sua herdade. Isso quer dizer o quê? Crentes imaturos não recebem, não participam da herança. Tem que se enfrentar o processo. Não adianta você querer acelerar o processo, não adianta você querer achar que está demorando muito, meu Deus, por que não vem logo? Não vem logo porque você não tem apresentado disposição de aceitar os processos. Então Gálatas ele vai discorrer nessa direção. Filhos que estão no processo de maturidade. E é então tão interessante que aqui nesse capítulo do 5, ele diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não sujeitais outra vez a um jugo de escravidão. Ele está falando isso porque alguns judeus ortodoxos estão querendo levar os cristãos aquelas velhas práticas dos sacrifícios, de ir ao templo, de sacrificar o cordeiro e tudo. E Paulo está dizendo, não, Cristo, o cordeiro pascual, entrou uma vez por todas no Santo do Santo e ofereceu o mais perfeito sacrifício. Aí Paulo vai escrevendo para ele sobre a carne e sobre o espírito, e ele diz, vocês foram chamados à liberdade. Se vocês estão no Espírito, então vocês têm liberdade, pois onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. E Paulo vai entrando dizendo assim, se andar em Espírito, já não satisfareis mais as vontades, desejos da carne. Aí ele vai falar dos frutos do Espírito Santo, onde ele cita ali uma lista de 9 frutos do Espírito. E no final, o que me chama a atenção é onde Paulo diz assim, e contra estas coisas não há lei. Ou seja, contra os frutos do Espírito Santo, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade, contra essas coisas não há lei. Então viva como se a lei não pudesse te alcançar, porque o amor de Cristo te comprou a graça e o favor. Deus abençoe você, amo sua vida, estamos juntos, fica na paz.